Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Palavra Aberta. Desta vez, nós vamos debater uma audiência pública da Comissão de Minas e Energia que propôs um debate sobre a ampliação de um parque eólico no município de Palmas, no Paraná. O deputado Paulo Litro, do PSD daquele estado, foi o autor de um requerimento para a realização da audiência. E para debater sobre essa possível ampliação desta produção de energia renovável no sul do país, o parlamentar é o nosso convidado. Deputado, seja muito bem-vindo ao programa Palavra Aberta mais uma vez. Para a gente iniciar, eu acho que não poderia ser diferente falar sobre a instalação desse parque ou a ampliação deste parque eólico na questão humana, na questão da população local. Há apoio dos fazendeiros e da comunidade para a ampliação desse parque eólico? Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite para estar aqui no programa Palavra Aberta mais uma vez, podendo falar de um assunto muito importante para o estado do Paraná e para o setor energético brasileiro. Bom, recapitulando um pouco, o Parque Eólico de Palmas foi criado em 1999, com a instalação de 5 aerogeradores inicialmente e com a previsão de instalação de mais de 200 aerogeradores ao longo dos anos. Na época, o governo do estado do Paraná não teve interesse na continuidade da implantação do Parque Eólico em Palmas. E Santa Catarina, utilizando o mesmo projeto, pegou e instalou 70 aerogeradores no município de Água Doce, Santa Catarina. Para as pessoas que estão nos assistindo, entender um pouquinho, Palmas é um município fronteira com o estado de Santa Catarina, né? Paraná e Santa Catarina. E o que divide os dois estados é uma rodovia, PR-280. Então as pessoas, quando estão transitando nessa rodovia, de um lado, do lado de Santa Catarina, ela vê várias torres eólicas e do lado do Paraná apenas 5. E a comunidade local nos pergunta, né, por que não é possível ampliar esse parque eólico, né? E a gente buscou informações a respeito disso. Nós tivemos audiência pública aqui, também tivemos audiência no Ministério do Meio Ambiente e também no Ministério de Minas e Energia para debater esse assunto. Em 2006, foi criada a Unidade de Conservação Refúgio da Vida Silvestre dos Campos de Palmas, que tem uma área aí aproximada de 16.500 hectares e possui uma característica um pouco diferente, né? Os proprietários das terras continuaram como proprietários das terras, podendo utilizar ali as terras para pecuária e silvicultura, continuar a exploração da terra, mas ele criou uma série de restrições. E no decreto presidencial está proibida a supressão da vegetação nativa. Então esse é o grande entrave que o ICMBio nos passou. Então a gente propôs essa audiência pública para debater, veio representantes do município de Palmas, da Câmara de Vereadores, veio o vice-prefeito do município de Palmas, representante também da ABEólica, da Associação Brasileira de Energia Eólica no nosso país, também fez uma excelente fala. Tivemos representante do Ministério de Minas e Energia, que é a favor, obviamente, da implantação, da ampliação, e também tivemos o Mauro Pires, que é o presidente do ICMBio. Nós estamos falando tanto de transição energética, de aumentar a nossa capacidade energética no país, de utilizar menos fonte de energia poluentes, né, de fósseis, né, e as energias eólicas têm pouco impacto ambiental. Então a gente está buscando avançar nesse sentido. Ficou marcada aí para as próximas semanas uma audiência técnica com os representantes do grupo de investidores para debater tecnicamente esse assunto. Mas eu digo que essa audiência pública ela vai poder avançar muitos assuntos que ao longo dos anos ficaram parados. Então eu avalio como de forma muito positiva essa audiência pública que a gente realizou através da Comissão de Minas e Energia. Na comissão foram apresentados alguns benefícios para a comunidade local. Fala para a gente quais seriam esses benefícios. Então, quando foi elaborado o plano de manejo em 2006 dessa unidade de conservação, foi feito algumas audiências públicas e a população de Palmas e da região participou. E nesse plano de manejo foi solicitado que fosse possibilitada a instalação de energias, de torres eólicas. Só que em função dessa questão do decreto presidencial, isso não avançou. Mas a comunidade ela é totalmente favorável à instalação desse parque, à ampliação desse parque. Existe um estudo da prefeitura que pode gerar 60 milhões de reais anuais
de ICMS com o aumento dessa produção energética eólica no município de Palmas. É um município de aproximadamente 50 mil habitantes, possui dificuldades financeiras, assim como a maioria dos municípios do nosso país. Então, além de a gente estar produzindo uma energia limpa e renovável, nós também estamos falando de geração de emprego, de geração de renda e de geração de impostos para o município de Palmas e também para o estado do Paraná. Deputado, quando a gente fala de produção de energia, infelizmente, os estudos mostram que ainda não foi inventada nenhuma forma 100% limpa, 100% correta do ponto de vista ambiental. E o que os especialistas sempre tentam é ampliar, né, a segurança, ou seja, reduzir os impactos ambientais. Para essa ampliação desse parque nesse município, foi feito algum estudo de mitigação, de redução de impacto ambiental? Sim, inclusive já foi protocolado no órgão ambiental do Estado do Paraná, que é o responsável pelo licenciamento, né? O governo federal delegou ao Estado do Paraná o licenciamento. No entanto, o que traz o entrave é esse decreto presidencial que proíbe a supressão da vegetação. O grupo de investidores fez alterações porque há muitos anos eles estão tentando fazer a ampliação desse parque eólico. São 13 anos que já existe o projeto, muitos ajustes foram feitos, inclusive a pedido do governo federal, do ICMBio, do Ministério do Meio Ambiente. No entanto, o que realmente trava é a questão do decreto presidencial. Isso ficou muito claro na fala do presidente do ICMBio, senhor Mauro Pires. Mas ele se propôs, obviamente, a ajudar nessa questão. A energia renovável é uma pauta do Ministério do Meio Ambiente, né, uma energia que causa poucos impactos ambientais. Então, o Ministério do Meio Ambiente, de certa forma, também apoia essa iniciativa. No entanto, tem questões legais, ambientais, que precisam ser discutidos. Deputado, os dados do governo mostram que a energia eólica já é responsável por entre 13% e 14% da matriz brasileira. No ano passado, o Brasil foi um dos países mais importantes do mundo na questão do crescimento da produção de energia proveniente dos ventos. E a gente ouve falar muito em produção de energia eólica no Brasil, principalmente no Nordeste, mas o Sul também tem um potencial a ser considerado? Sim, na audiência pública, eu não tinha esse conhecimento, mas a representante da AB Eólico trouxe um mapa do estado do Paraná e os locais onde potencialmente tem condições de instalar mais torres eólicas. Então, tem outras regiões do estado do Paraná que também é possível. Santa Catarina já tem esse parque, o Rio Grande do Sul também tem possibilidade de ampliação. Hoje, no Brasil, 13%, justamente como você falou, da matriz energética deriva da energia eólica, né? O Brasil é o 6º país do mundo na produção eólica, mas tem potencial para avançar nessa questão. Deputado, o nosso programa está chegando ao fim. Antes da gente encerrar, eu queria que o senhor abordasse principalmente os prós e os contras. A gente ouve falar, por exemplo, na questão dos pássaros, né, que eu acho que ainda é um problema a ser debatido. O som provocado pelas turbinas também chegando aí a algumas comunidades. No caso específico deste parque de Palmas, estes problemas podem ser verificados ou não? Essa questão dos pássaros foi levantada aí alguns anos atrás, foi feito alguns estudos. Esse grupo de investidores promoveu os estudos necessários em relação a esses impactos ambientais. No entanto, como a gente já tem torres eólicas, tanto em Santa Catarina e pouca no estado do Paraná, a gente percebe que não tem essa questão do pássaro. É o que as pessoas de Palmas nos falaram, os representantes da comunidade. Até porque a espécie de pássaros que eles alegam não é natural daquela região, ele apenas transita. E hoje as torres eólicas, à noite, possuem iluminação, possuem condições para que os pássaros ou os outros animais não sejam interferidos no seu habitat, né? Nós estamos falando aí nesse parque ambiental de 2 a 5%, do total de 16.500 hectares. Então a gente precisa avançar nessa questão, até porque é somente dentro dessa unidade de conservação que é possível instalar as torres eólicas nessa região do sudoeste do Paraná.
O Brasil já é uma referência mundial quando se fala em produção de energias renováveis e acredito que essa iniciativa caminha para fortalecer ainda mais essa posição de liderança mundial do Brasil nessa questão da produção de energias chamadas limpas ou verdes, né? Renováveis. Exatamente. Deputado, muito obrigado por participar do programa e desejo sorte aí nesta empreitada que o senhor está assumindo. Obrigado. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui com vocês e a gente está à disposição aí para os próximos programas trazer outros assuntos pertinentes aqui na Câmara Federal. Obrigado. Obrigado, deputado. Eu conversei com o deputado Paulo Litro, do PSD do Paraná, sobre a produção de energias renováveis no sul do país. Se você quiser compartilhar ou rever esta entrevista, basta procurar pelo site da Câmara dos Deputados ou pelo nosso canal no YouTube. Siga também as nossas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.